Foi? Foi. Então tá. E aí, minha gente, estamos aqui de volta. Então, sou o professor Gus. Vamos para mais uma aula de geografia. Falando hoje da América Latina. Vamos pegar aí alguns aspectos humanos da América Latina. Agora, antes da gente começar a falar de população, né, de outras coisas mais, vamos só relembrar um pouco daquela divisão da América. Então, lembrando, né, a gente já tratou disso em outra aula lá no passado, mas a gente recupera aqui um pouquinho. Você vai lembrar que há duas formas de dividir, pelo menos, né, duas grandes formas aí de fazer a divisão do grande continente americano. A primeira delas, né, é ligado à divisão física. E na divisão física você vai ter lá América do Norte, América Central e América do Sul. E o que você tem que levar em consideração para definir essa divisão física? É principalmente quais conjuntos de países estão ligados ou estão em cima de quais placas tectônicas. Então a América do Norte ela está, né, conectada ali à placa tectônica da América do Norte. E nisso o México, por exemplo, faz parte também. O México, assim como o Golfo do México também, está compondo ali uma placa tectônica, né, que vai até o Alasca, enfim, e portanto ela desconecta, né, ela está separada da placa ali do restante da América Central. Por isso mesmo você tem essa divisão. E também você tem uma terceira divisão, que é justamente da placa sul-americana, né, que é onde está a América do Sul. Então a divisão da América, de acordo com o aspecto físico, você tem a América do Norte, Central e América do Sul. E lembrando, do ponto de vista físico, o México faz parte da América do Norte. Ok. Agora, uma outra divisão que a gente vai levar em consideração aqui hoje é a divisão histórico-cultural, que separa a América conforme o modelo de colonização, ou seja, quem foi o colonizador dominante. Então, nos Estados Unidos e Canadá, você tem uma área que foi de colonização dominantemente inglesa, por isso América anglo-saxônica. Agora, no restante do grande continente americano, houve colonização dominante ou portuguesa ou espanhola. E nesse sentido, você tem do México em direção a todo o sul, você tem a América Latina, que é o que a gente vai falar hoje. Beleza? E vamos destacar então algumas questões aqui de população. Bom, toda vez, para todo continente que você for analisar, país tal, que você for analisar a questão de população, você começa, né, destacando dois conceitos. O primeiro deles, de população absoluta. População absoluta, o total da população daquela região que você está estudando. Então, América Latina, geral, do México até o extremo lá da América do Sul, tem próximo de 500 milhões de habitantes. Ou seja, esse é o total da população da América Latina. Mas você tem áreas de maior ou menor concentração dessa população. E aí o destaque para as áreas mais populosas da América Latina vão para esses dois países, para o Brasil e para o México. Então o Brasil aí que tem a maior população total da América Latina, com mais aí de 200 milhões de habitantes, e o México, que está próximo de 115 milhões de habitantes. Beleza? Então, aqui a gente tem um destaque para a população absoluta. E olha só, sempre faz a referência entre população absoluta e o termo populoso. Por quê? Porque daí você vai fazer uma outra relação entre o conceito de densidade demográfica, ou seja, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, e o conceito de povoado. Então, população absoluta, populoso. Densidade demográfica, povoado. E quando a gente fala de densidade demográfica da América Latina, o destaque vai para a América Central. Isso por quê? Porque é uma área de grande densidade demográfica e isso está ligado não somente à população absoluta dos países da América Central, mas principalmente ao tamanho da área dos países, né? Então, a América Central, que ela é composta por aquela parte continental, que é aquele fiozinho de terra que conecta, né, desde o México até a Colômbia, mas
ela é composta também pela parte insular, ou seja, o conjunto das ilhas ali da região do Caribe. De qualquer maneira, seja na parte continental, seja nas ilhas, você tem, de qualquer forma, territórios pequenos. E nisso acaba tendo uma conta mais alta na relação habitante por quilômetro quadrado. Então, a América Central aí, na média, ela tem cerca de 110 habitantes por quilômetro quadrado, o que já é uma média relativamente alta. Mas há países dessa região que apresentam médias maiores ainda, como o destaque aí do Haiti, com cerca de 353 habitantes por quilômetro quadrado. O Haiti, que é um país que a gente precisa estudar um pouco mais com foco, numa outra aula de atualidades, né? Porque você tem lá várias questões históricas e contemporâneas acontecendo, né? Uma situação de subdesenvolvimento bem forte, e há uma relação hoje do Brasil com o Haiti, né? Então o Brasil, de certa forma, vem tutoriando um processo de desenvolvimento e institucionalização política do Haiti. Então, a gente vai ver isso em outra aula. De qualquer maneira, né, essa grande densidade demográfica do Haiti, ela já demonstra uma situação de subdesenvolvimento bastante grande nesse país. Outro país aqui que a gente tem que destacar, que tem a maior densidade demográfica da América Central e uma das maiores do mundo, é Barbados. Olha só, com cerca de 669 habitantes por quilômetro quadrado, o que é muita gente na mesma área. Também demonstra ali uma situação de subdesenvolvimento, vários problemas relacionados a essa grande concentração populacional, ok? Bom, enquanto isso, a América do Sul tem um outro perfil. Por quê? Na América do Sul, se você examinar o mapa físico, você vai perceber no lado oeste, né, toda ali a área da Cordilheira dos Andes. Aí você vai mais para o lado oriental ou leste e você vai, especialmente no território brasileiro, parte norte, a floresta amazônica. E aí você pega a parte do nosso centro-oeste. Você tem uma área de atividade agrícola em larga escala. Quer dizer, ao longo da América do Sul, destacando também o sul, o extremo sul da América do Sul, região ali da Patagônia, um deserto gelado. Quer dizer, eu tenho ali na América do Sul várias regiões, né, onde as condições naturais elas não são propícias à ocupação humana, né, ou cuja atividade econômica não propicia uma grande ocupação, um grande povoamento, né, como é o caso do agronegócio. O agronegócio, ele geralmente ocupa grandes áreas e ocupa, né, emprega poucas pessoas, né, devido à grande utilização de maquinário agrícola. Logo, você tem pouca concentração populacional nas áreas, né, que são de destino econômico ligado ao agronegócio, como é o caso do nosso centro-oeste. Bom, de qualquer forma, na América do Sul, você tem regiões com vazios demográficos, ou seja, áreas onde a relação habitante por quilômetro quadrado ela quase tende a zero, como é o caso de regiões amazônicas, como é o caso de regiões andinas, ou do nosso centro-oeste, ou nos desertos, aí como é o caso da Patagônia, no extremo sul da América do Sul. Tranquilo? Vamos continuar essa história aí. Bom, vamos falar agora também do crescimento vegetativo, ou seja, lembrando lá da formulinha, né? Crescimento vegetativo ou crescimento natural, ele é sempre, né, a somatória ou a subtração da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. Então, você tem que fazer essa conta depois de calcular um período, seja anual, seja semestral, seja a cada 10 anos, o século, sei lá, né, o que te importar. Então, você vai pegar, ver qual foi, né, quais eram as taxas de natalidade e mortalidade em um determinado ano e depois, né, passado um certo período, você pega e compara com a taxa de mortalidade e natalidade do outro período e você analisa se a população ali ela cresceu ou não, né? Se cresceu, por que cresceu? Se não cresceu, por que não cresceu? Ou seja, você vai
criando ali, então, uma sequência de um perfil populacional a partir do crescimento vegetativo, beleza? E aí, vamos relembrar o gráfico de transição demográfica. Então, nesse gráfico, que você também usa ele para analisar várias regiões do mundo, né? Ele é meio padrão, aí você aplica ele em determinada região que você está estudando. Você tem lá a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, cada um tem uma curva. Então, na fase 1, o que você tem aqui? Uma sociedade em relativo equilíbrio, porque nasce muita gente, morre muita gente, então o crescimento vegetativo ele é equilibrado e não tem tanta população, né? A população não é tão grande. E aí, quando vem para a fase 2, olha só, a taxa de mortalidade ela cai rapidamente, mas a de natalidade ainda não. Então, o que acontece aqui? A chamada explosão demográfica, ou seja, a população aumenta mais do que as médias anteriores, aumenta muito. Essa explosão demográfica ela continua ainda na fase 3, que é quando ela começa a diminuir. Então, fase 3 aqui, a taxa de mortalidade já caiu bastante, a natalidade começa a cair rapidamente. E chega na fase 4, você tem novamente um equilíbrio, só que lá embaixo. Ou seja, uma população pequena, né, com uma baixíssima taxa de mortalidade e uma baixíssima taxa de natalidade. Agora, o que significa tudo isso? Vamos relembrar. Fase 1, uma sociedade tipicamente rural, né? Pessoal vivendo no campo, uma economia mais ruralizada. Fase 2 e 3 é justamente a transição da sociedade rural para aquilo que é na fase 4, uma sociedade mais urbanizada de fato. E nisso daí você tem mudanças de comportamento, é um processo que envolve várias gerações. Bom, se a gente aplicar esse gráfico para entender a América Latina como um todo, a gente pode dizer aí que a maior parte dos países da América Latina está saindo, alguns deles, ou estão saindo da fase 1, ou estão passando pela 2, ou estão passando pela 3 e raríssimos estão entrando na 4. Então, em linhas gerais, estão aqui entre a 1 e a 3, ok? Nesse sentido, quer dizer que a maior parte dos países da América Latina está realizando a transição demográfica, né? Tá ou passando pela área de explosão demográfica ou saindo dela. Tranquilo? Então você tem que mudanças de perfil aí populacional. Você tinha uma população que era composta, né, muito mais por jovens no passado, quer dizer, você tinha muito mais jovens e poucos idosos. Significa o quê? Uma grande taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida. E aí, gradativamente, a América Latina está caminhando para um processo onde você tem poucos jovens e mais idosos. Significa o quê? Que a taxa de natalidade vem caindo gradativamente e a expectativa de vida está aumentando também gradativamente. É claro que se a gente pegar país a país aqui, vão ter diferenças. Exemplo, o Brasil é um país aí considerado emergente, onde a população brasileira, no geral, está também já passando aqui do 3 para o 4. E se a gente analisar ainda com mais detalhe a diferença entre regiões do Brasil, você pega lá, sei lá, região, o centro lá no Cariri mesmo, sertão nordestino, ou você pega a capital de São Paulo, você vai ter uma diferença muito grande também, né, entre a população daquela área e a população daqui, da capital paulistana. Então, é preciso ter as médias gerais e também verificar o caso a caso. Tranquilo? Vamos ver como é que isso aqui se apresenta na chamada pirâmide etária. Então, vamos aplicar aquilo que a gente falou lá do gráfico de transição demográfica para as pirâmides etárias agora. Olha só, é a mesma informação, só que num outro formato gráfico. Para você ter também essa sacada que na hora do vestibular, o cara pode apresentar a mesma informação, seja no texto, descritivo ali, seja num gráfico de transição demográfica, seja numa pirâmide etária. É a mesma informação, ok? Então o que a gente vê aqui, olha só, a pirâmide como ela era, na América Latina, no geral, e como ela está se construindo agora, então atual. Então, no geral, quando você pega, ou pegava a pirâmide etária, vai lá,
de 1950. Não precisa ir tão lá para trás, não, na linha do tempo. No geral, você tinha o quê? Uma base larga, significa o quê? Esse primeiro grupo aqui, ó, né? Nessa primeira faixa etária é da galera de 0 anos até 20 anos de idade. Então aqui você tem o quê? Crianças e jovens. Então, olha só, comparativamente. Lá no passado, né, você tinha muito mais jovens e crianças do que hoje. Percebe? Então, base larga significa o quê? Alta taxa de natalidade. Então, quando a gente observa a nova pirâmide etária da América Latina, você percebe que está ocorrendo um processo de diminuição da taxa de natalidade. Então, está diminuindo o número de jovens e crianças. Então, vamos para a segunda faixa etária, que é de 20 anos até 60 anos. Né? Então, eu pego aqui, eu percebo o quê? Que gradativamente a curva está, né, se fechando. Quer dizer que a expectativa de vida da maior parte da população, seja masculina ou feminina, ela vai até no máximo 60 anos, né? Isso lá no passado. Enquanto que aqui, olha só, né, fase atual, essa expectativa de vida aqui, ela, né, que está uma barriguinha aqui, significa o quê? Aqueles jovens lá do passado, hoje são esses adultos e que estão se mantendo mais tempo vivos. Então a expectativa de vida está aumentando. Está aumentando tanto que ela está extrapolando para a faixa etária superior acima de 60. Então, quando você pega essa antiga pirâmide aqui, poucos são os indivíduos que passam dos 60 anos. Ou seja, há uma baixa expectativa de vida e uma pequena porcentagem de idosos, portanto, nas sociedades latino-americanas. Hoje, você tem um processo de aumento da expectativa de vida e, consequentemente, se a gente for continuar essa história, você tem um processo de envelhecimento da população latino-americana. É claro, novamente, a gente precisa sempre reforçar que esse é um gráfico geral. Se eu pego um país extremamente pobre como o Haiti, eles ainda estão dentro dessa estrutura e provavelmente de uma maneira mais acirrada ainda. Se eu pego, né, um grande centro urbano desenvolvido, sei lá, de uma capital brasileira, né, então a tendência do envelhecimento ela já é maior ainda, né, da diminuição da taxa de natalidade. Então, regionalmente, eu tenho diferenças, mas esses gráficos aqui dão uma geral, né, para a gente entender que nos últimos, pelo menos 50 anos, a América Latina veio tendo um processo aí de desenvolvimento econômico e alteração consequente no seu perfil populacional. Beleza? Então é isso aí, minha gente. Próxima aula a gente continua falando de América Latina, mas levantando outras questões dos aspectos humanos. Falou? Abraço!